Até onde você está disposto a ir para amar o seu esposo, para amar a sua esposa? Nesse vídeo eu quero te contar uma história que mexeu comigo e que com certeza também pode mexer contigo no sentido de nos inspirar a amar mais, a cuidar melhor do nosso esposo, da nossa esposa, do nosso relacionamento. No século XIX, o Havaí criou um programa para cuidar das pessoas leprosas. Ele criou uma ilha chamada Ilha de Molokai, onde os leprosos ficavam lá, isolados para o resto da vida, até morrer. O nome do programa era Longe dos Olhos, Longe do Coração. A pessoa que fosse diagnosticada com a lepra e, portanto, que iria para aquela ilha de isolamento, ela teria direito a levar consigo um acompanhante. Esse acompanhante era chamado de Kokua. Ele teria que ficar ali com o leproso até o final da sua vida, até quando ele morresse. Se o Kokua não contraísse a lepra, ele poderia voltar para a vida dele normalmente. Mas se lá ele acabasse contraindo a lepra, ele teria que ficar ali sozinho o resto da vida dele. Um certo homem um dia começou a sentir um certo adormecimento dos seus dedos, das mãos e também dos dedos dos pés. Tempos depois ele percebeu o que estava acontecendo, procurou um médico e recebeu o diagnóstico de que estava com a lepra. Um certo dia, ali na família, depois do jantar, com a esposa, com os filhos, ele contou o que estava acontecendo e disse que estava ali com a lepra. Imediatamente, quando a esposa ficou sabendo daquilo, ali com uma prontidão generosa de amar, ela olhou no olho do esposo e disse: eu serei a sua Kokua. É sobre essa história que eu quero refletir um pouco aqui com vocês nesse vídeo. O que é que a gente pode aprender dessa história? Uma primeira pergunta que a gente poderia se fazer é o seguinte: será que eu hoje também teria essa atitude? Se não fosse lá no século XIX, mas se fosse hoje aqui, em 2025, nesse tempo que nós estamos, se essa realidade, que Deus nos defenda, ainda estivesse presente, será que hoje eu também agiria dessa forma? Será que o amor que a gente tem cultivado dentro do nosso casamento é esse amor tão forte a ponto de nos mover numa atitude heróica dessa, de sacrifício? Essa história nos fala do compromisso que a gente assume no matrimônio, que é um compromisso, aquele juramento que a gente fez ali no altar, diante de Deus e diante das testemunhas, de estar ali com o outro, de ser fiel na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, até que a morte nos separe. Será que a gente tem se preocupado e se empenhado em cultivar um amor tão forte que uma situação difícil aparecer na nossa vida, a gente consiga ter também uma resposta dessa à altura do amor, à altura do sacrifício que nós somos chamados a ter dentro do casamento? Só consegue agir assim, dessa forma, quem faz a experiência do amor verdadeiro, quem experimenta no dia a dia da convivência esse amor que alimenta, esse amor que nos move a agir ali ao ponto de dar a nossa vida para o outro, ao ponto de arriscar a nossa vida ali pelo nosso esposo, pela nossa esposa. Aqui é importante que a gente se dê conta do seguinte, meu irmão, minha irmã. A nossa vida ela é frágil, a nossa vida ela é fraca, Quantas pessoas a gente conhece no nosso convívio, nos nossos familiares, que sofreram um acidente, que estava tudo bem com a vida e de repente aconteceu ali alguma tragédia e mudou completamente a vida daquela pessoa. Pode ser aqui uma experiência de pobreza, pode ser aqui uma experiência de saúde, sei lá, alguma mudança radical ali na vida que exija do outro essa resposta de sacrifício. É importante que a gente se dê conta dessa fragilidade da vida, que amanhã ou depois qualquer um de nós aqui pode estar passando por uma situação dessa. Perceber isso nos ajuda a refletir da seguinte forma: como é que eu tenho me empenhado em amar o meu cônjuge? Que sementes de amor eu tenho plantado? Que cultivo eu tenho feito? Que rega, que água, que adubo eu tenho colocado ali no amor dentro do meu relacionamento para que eu possa colher os frutos desse amor? O que é que a gente tem colhido no nosso relacionamento? Talvez a resposta dessa pergunta possa nos levar a refletir no que é que a gente tem plantado. Como é que a gente tem plantado esse amor no nosso casamento? E aqui a gente pensar o seguinte: se eu quero ter um amor bom, se eu quero ter um amor forte, se eu quero cultivar esse amor que me permita dar uma resposta heróica, mas que também permita ali a minha esposa, o meu esposo também dar uma resposta heróica de amor, é um amor que eu tenho que cuidar, é um amor que eu tenho que cultivar, é um amor que eu tenho que me dedicar por ele, me sacrificar por ele. E aqui ajuda a gente a refletir, na prática do nosso relacionamento. Como é que eu estou cuidando do amor no meu relacionamento? Que água eu tenho colocado? Que adubo eu tenho colocado? O que é isso dentro ali do relacionamento? De modo prático, é a atenção que a gente tem ali com o outro no dia a dia. É a forma que eu falo, que eu me comunico. É um gesto de carinho. É estar atento às necessidades do outro. Eu estar ali preocupado mais em agradar o outro do que agradar a mim mesmo. Interessado em ser útil na vida do outro.
em ajudá-lo, em servi-lo. Isso é o cultivo do amor. Olhar para essa fragilidade da vida nos atenta para o seguinte: nós não podemos perder tempo para amar, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Você não sabe se amanhã você vai estar com saúde. Você não sabe se amanhã você vai estar na riqueza ou na pobreza. Você não sabe como é que vai estar o seu dia amanhã. Eu não sei como é que vai estar o meu dia amanhã. A única certeza que eu tenho é do meu hoje, é do meu agora, é do meu presente. É nesse momento que eu tenho que amar a minha esposa. É nesse momento da minha vida que eu tenho que cuidar no meu relacionamento como se ele fosse o último, porque ele é a única coisa que eu tenho, é a única garantia que eu tenho, é o meu hoje. É nesse momento que eu estou ali na presença da minha esposa, na presença das minhas filhas, que eu tenho para amar, que eu tenho para cultivar. E é o fruto desse cultivo que eu faço hoje, que amanhã ou depois eu vou estar colhendo. Portanto, é importante que a gente se empenhe na construção desse relacionamento forte, com cumplicidade verdadeira, com harmonia, com alegria, com paz, para que quando a gente precise de um ato heróico, de uma situação extraordinária que nos aconteceu, ou talvez nem tanto numa situação dessa extraordinária, mas pensar mesmo naquilo que é mais comum na vida da gente, né? O ordinário ali da vida da gente, para que a gente tenha a força de colocar empenho, de colocar amor nos pequenos gestos do dia a dia. Talvez aqui seja inclusive mais difícil, né, para a gente ter essa atenção e ter esse cuidado, é ali no convívio diário com o outro, na rotina diária do dia a dia, no cuidar da casa, no cuidar dos filhos, na forma como eu converso com o outro, na forma como eu olho, na forma como eu sirvo nas pequenas coisas do dia a dia, na coisa que a minha esposa me pede, que o meu esposo me pede, que eu preciso fazer. E o fazer com amor, esses pequenos atos do dia a dia, é o que nos ajuda a construir esse amor robusto, sólido, que a gente deseja, que a gente tem sede, que a gente quer ter, que a gente quer experimentar, que a gente quer viver no nosso relacionamento. Uma outra história de amor e sacrifício a gente tem visto agora, né? Não lá no século XIX, mas agora nesse tempo presente, que é a história da Deia e do Tiba Camargos. Não sei se você os conhece. A vida deles estava muito boa, como contou a Deia em um post esses dias no Instagram. Eles estão morando no sítio, tinham esse sonho de morar no sítio, estavam lá morando no sítio com os filhos, tudo indo bem, tudo caminhando bem. Até que um dia eles estavam ali tomando banho no rio e o Tiba percebeu que supostamente o filho dele estava ali se afogando e se jogou no rio para salvar o filho, né, daquele suposto afogamento. Na verdade, o menino não estava se afogando, mas ele pensou que o menino estava se afogando. E ele se jogou, bateu com a cabeça numa pedra e perdeu os movimentos do pescoço para baixo. E aquele homem forte, saudável, que ajudava ali a esposa no cuidado dos filhos, agora está numa cama, dependendo do cuidado da esposa. Essa história mexeu muito com todos nós. Eles são influenciadores católicos que têm nos ajudado bastante na nossa vida familiar, tem um testemunho de vida belíssimo. E como tem sido bonito ver o testemunho de amor, de sacrifício da Deia, da esposa do Tiba, cuidando dele, se sacrificando por ele. Que a gente reze pela recuperação do Tiba, que a gente reze para que o auxílio divino permaneça ali sustentando aquela família. Que essas histórias nos ajudem a perceber a fragilidade da nossa vida. E que a gente não deixe as pequenas bobagens do dia a dia enfraquecer o nosso amor, enfraquecer o nosso relacionamento. Que a gente não perca tempo para amar. Que a gente cultive esse amor verdadeiro. Para que tanto nos pequenos atos, nos pequenos gestos ordinários do dia a dia, ou nos atos extraordinários que a vida vier a nos trazer, a gente esteja pronto para dar essa resposta de generosidade, de amor e de sacrifício. Se de algum modo essas histórias te ajudaram, mexeram na tua vontade de querer ser um esposo melhor, uma esposa melhor, de cuidar melhor ali do amor, do relacionamento de vocês, eu te convido a deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever nesse canal.